Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Nós vamos estudar o livro de Números hoje. E é interessante que tem esse contraste, em Números 11. Enquanto o povo reclama e quer carne, e o Senhor diz, vou dar carne até que vocês... E assim, alguns eles abusaram tanto nessa carne, quando o Senhor enviou as aves para que eles comessem, que eles ficaram doentes e morreram. Fala aqui que teve uma praga entre eles. E ao mesmo tempo que o Senhor fala essa história de rebeldia e de consequências pela desobediência, nós vemos a história dos 70, que tenho falado para vocês. E diz assim, então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que assim que o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Então, aqueles homens receberam espírito de profecia, receberam... E vocês vão ver que a palavra profeta aqui, nessa designação, ela tem vários significados. A gente está vendo profeta, que é Moisés, que preside sobre Israel, que tem as chaves para conduzir o povo de Deus. Então, ele é o profeta presidente, ele é o presidente da igreja, naquela ocasião. E nós temos os profetas que Moisés escolhe, que são 70 líderes que ajudam ele, que não têm o mesmo encargo de Moisés, mas dividem com ele a responsabilidade. A gente pode pensar assim, o presidente Russell Nelson, presidente da igreja, e nós temos os conselheiros e apóstolos, que dividem o cargo, que têm responsabilidades, que organizam a igreja, que pregam o evangelho, testificam de Cristo. Mas quem pode exercer todas essas chaves é apenas o presidente Nelson. Nós temos aqui também, nós vamos estudar Balaão, que é um profeta de Deus, no texto que a gente vai ler, que recebe revelação, que fala com Deus face a face, assim como Moisés, só que ele não recebeu a incumbência de conduzir Israel. O profeta Balaão, ele estava entre os midianitas, ele era um líder lá entre o povo. E é interessante, eu já vou fazer um parênteses aqui para explicar isso. Às vezes, se a gente tem uma leitura superficial da Bíblia, a gente pode pensar que é injusto que o Senhor mande Israel entrar na Terra Prometida, sendo que há um povo lá. Nós vamos ver que Israel luta com um dos povos aqui, e o rei de Moabe fica preocupado, porque Israel está vindo, e ele contrata Balaão, inclusive, para amaldiçoar Israel. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existia mais de um profeta naquela época, como temos hoje, temos 15 profetas, apóstolos, videntes e reveladores. Como eu falei para vocês, apenas um presidente da igreja, mas naquela época as outras nações também eram amadas pelo Senhor e também receberam o evangelho. Nós vemos um exemplo claro disso com o livro de Mórmon. Enquanto Deus chamava profetas no Velho Mundo, também chamava no Novo Mundo, não tinha uma conexão entre eles. Nós vemos isso no Velho Testamento, nós vamos estudar Reis e Crônicas, nós vamos ver que tinha profetas no Reino do Norte, tinha profetas no Reino do Sul. Enfim, Balaão era um profeta de Deus e ele conduzia o povo naquela região. Então não deve estranhar para vocês que há dois profetas, mas para conduzir o povo de Israel, Deus chamou Moisés. E nós vamos ver profeta também no sentido de aquele que é capaz de receber revelação. Então, nesse sentido, Miriam, irmã de Moisés, era uma profetisa, Arão era um profeta. E Moisés vai chegar a um ponto que ele vai dizer aqui, porque tem dois profetas, dois desses 70, que continuam profetizando. E ele chega para Moisés, Josué, Josué fala, Moisés, eles estão profetizando. E aí Moisés, ele diz o seguinte, tu tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então Moisés diz para Josué, não fica preocupado. Você tem ciúmes que eles têm o dom de profecia? Você está preocupado que comigo, que eu sou líder e as pessoas vão se confundir? Não, fica tranquilo. Oxalá, diz o texto mais antigo, oxalá que todo o povo fosse profeta, quem dera todo o povo fosse profeta. Moisés não está dizendo aqui que ele esperava que todo o povo recebesse as chaves do sacerdócio. Deus é um Deus de ordem.
Ele chama um profeta e esse profeta recebe revelação para o povo. Mas todas as pessoas tinham capacidade de ser profetas para si mesmas, para receber revelação para a sua própria vida. É isso que ensinaram na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Eu posso receber revelação para mim, para saber como conduzir minha vida. Se eu recebo um chamado na igreja, vou receber revelação para cumprir bem aquele chamado. Por exemplo, quando eu fui presidente do Quórum de Elders, eu tinha as chaves para receber revelação para os membros do meu quórum. Isso não me dava autoridade para dizer ao bispo o que ele devia fazer, nem para o presidente do Estaca, que havia me concedido essas chaves, mas eu tinha responsabilidade naquela esfera. O bispo, ele tem responsabilidade para a ala. O presidente de Sociedade de Socorro pode receber revelação para conduzir as irmãs. E assim por diante, cada um em seu chamado. Um pai pode receber revelação para a família, assim como uma mãe, como conduzir a família. Os dois juntos trabalham com o Senhor para orientar os filhos, para conduzi-los no caminho do Senhor. Eles podem orar, por exemplo, Senhor, aonde nós devemos mudar, né? Ou deve aceitar esse emprego ou não? Ou é hora da minha esposa voltar para a faculdade? Enfim, todas as decisões que a família ela tem que enfrentar, elas não precisam mandar uma carta para o presidente Russell M. Nelson perguntando o que a gente tem que fazer na situação. Eles podem receber revelação pessoal. Eles estudam as escrituras, as palavras dos profetas e oram a Deus e pedem, Deus, mostra-nos o que devemos fazer. E quando eles recebem revelação, eles recebem pelo espírito de profecia. Porque o espírito de profecia é o espírito de Deus. Então, eles são profetas para conduzir a própria família. Deu para entender nisso? Então, tem vários sentidos da palavra profeta. A gente tem que ficar atento para tentar ver aqui o que o Senhor está querendo dizer. Que tipo de profeta é esse mencionado aqui nas Escrituras? Obrigado e até a próxima.